Olá a todos! O assunto da aula desta semana é a equação de Torricelli para o movimento uniformemente variado. E para fazer essa aula de hoje, eu vou precisar de duas funções que foram demonstradas em aulas passadas. Uma é a função horária da velocidade e outra é a função horária da posição. E é a partir delas que eu vou chegar na expressão que nós conhecemos como equação de Torricelli. Então, nas aulas passadas, eu falei para vocês de uma função para velocidade em relação ao tempo, que era v igual a v0 mais a vezes t. Velocidade mudava com o valor do tempo. Para cada valor de t, eu tinha um valor específico para v. Por isso, essa expressão era uma função horária. Falei também em aulas passadas que posição final era igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. A função horária da posição e tempo, para cada valor de t, eu tinha uma posição diferente. Por isso, isto também era uma função horária. Como eu tenho duas funções horárias, isto é, duas expressões que dependem do tempo, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas. E de que maneira eu vou juntar as duas? Eu vou juntar pelo que elas têm em comum. Eu sei que as duas funções estão mudando com o tempo. Portanto, eu vou sumir com o termo tempo das duas expressões. De que maneira? Eu vou isolar o tempo da primeira expressão aqui da esquerda, porque ela é uma expressão mais simples, e vou substituir na segunda expressão nesses dois lugares. Quando eu fizer a substituição do tempo que eu tirar daqui nessa expressão, isto é, eu vou sumir com o t aqui também. E aí eu vou chegar numa equação. O que é uma equação? Uma equação é uma igualdade onde os meus termos são independentes. Então, eu não tenho aqui os termos escritos em função do tempo. Nenhuma das grandezas que eu tenho aqui está escrita em função do tempo. Então, elas têm valores específicos, independentes uns dos outros ou independentes da grandeza física tempo. Então, eu vou pegar essa primeira expressão e vou isolar o t. Como é que eu vou fazer isso? Escrevi aqui a minha expressão, v igual a v0, velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Para isolar o t, eu preciso tirar o v0 e o a do lado dele. Então, eu vou começar pelo v0, que é um termo positivo, vou levar ele para o outro lado da minha igualdade, trocando de operação matemática. Como aqui ele está somando, ele vai passar para o outro lado da minha igualdade, subtraindo. Eu fico, então, com v menos v0 igual a a vezes t. Ainda não isolei o t, porque o a está aqui ao lado dele. Então, eu vou pegar esse a, que está multiplicando o t, e vou levar ele para o outro lado da minha igualdade em operação trocada, em operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu fiquei com v menos v0 dividido pelo a. E isso é igual à grandeza física tempo. Então, eu isolei o t da minha função horária. Agora, eu vou pegar este t que eu isolei e vou colocar ele na outra função horária, na expressão do s. Então, a minha expressão do s, ela era s igual a s0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Eu pus o a sobre 2 aqui para frente para distinguir bastante esse termo que eu vou estar trocando por todas essas letrinhas que estão aqui. Então, eu vou trocar este t e este t por v menos v0 sobre a. Quando eu fizer isso, a minha expressão vai ficar s igual a s0 mais v0, troquei o t por... Qual termo que eu troquei o t? Por v menos v0 sobre a, ó. Troquei o t por v menos v0 sobre a. Mais a sobre 2, que eu passei aqui para frente, t ao quadrado. Mas quem é o t mesmo? Ele é v menos v0 sobre a, e ele eu vou elevar ao quadrado. Fiquei, então, com s igual a S0. Este V0, ele está multiplicando essa expressão inteira. Então, eu vou fazer a distributiva dele. Eu vou ficar com V0 vezes V, que vai me dar V0V, e vou ficar com V0 multiplicando menos V0. Então, mais com menos deu menos,
V0 multiplicado por V0 me dá V0 ao quadrado. E tudo isso ficou sobre a aceleração sobre A. Mais A sobre 2. Aqui eu vou abrir o produto notável aqui em cima. E o A eu vou elevar ao quadrado também, ó. A elevado ao quadrado, porque aqui o termo ao quadrado é para toda essa expressão. Então, o A ao quadrado eu já coloquei aqui embaixo e vou abrir esse produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, eu fiquei com V quadrado, menos 2V0, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Reparem que eu tenho um A aqui em cima, multiplicando todo esse parênteses, e eu tenho um 2 que multiplica o A ao quadrado aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar esse A aqui de cima com um A daqui de baixo. Então, eu cortei um A com um A de baixo. Reescrevi essa expressão agora, sem esse A. E o que mais eu fiz aqui embaixo? Esse S0, ele é positivo, eu levei ele para o outro lado da minha igualdade como negativo. Copiei tudo isso de novo e só aproximei o 2 do A. E fiquei com tudo isso aqui em cima de novo. Então, daqui para cá, eu copiei toda essa partezinha da minha expressão, só levei o S0, que era positivo, para o outro lado negativo. Eu tenho esse termo sobre A e tenho este termo aqui sobre 2A. Vou tirar um múltiplo comum entre A e 2A. O múltiplo comum que eu tenho entre A e 2A vai ser 2A. Então, eu coloquei tudo no mesmo denominador, 2A. Quando eu coloco tudo no mesmo denominador, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 2A dividido por A me dá 2. Só que o 2 tem que multiplicar o V0 e o V. Olha, o 2 multiplicando o V0 e o V. Só que o 2 também tem que multiplicar o V0 ao quadrado. E ele tá aqui, ó. O sinalzinho de menos continua. E menos 2V0 ao quadrado. Então, eu peguei o 2A, que era o meu denominador comum entre esses dois. Dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. E fiquei com isto aqui. Mais 2A dividido por 2A dá 1. Então, eu só copiei o que estava aqui em cima, porque 1 vezes V quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado vai me dar V quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado. Então, cheguei nessa coisa enorme aqui, ó. Mas, desta coisa enorme, eu já consigo simplificar algumas coisas, tá certo? Eu vou passar aqui para o próximo slide. O que eu consigo simplificar? Então, eu trouxe aquela minha expressão toda para cá. O que eu consigo simplificar? Eu tenho aqui um 2V0V, que é positivo, e eu tenho um menos 2V, V0. É a mesma coisa, porque isso aqui é um produto, né? 2V0V é o mesmo que 2V, V0. Então, eu simplifiquei este termo com este, ó, cancelei. O que mais eu consigo simplificar? Eu tenho um 2V0 ao quadrado negativo e eu tenho um V0 ao quadrado positivo. Então, menos 2V0 ao quadrado com mais V0 ao quadrado vai me dar menos V0 ao quadrado. E vai me sobrar aqui, ó, um V quadrado. Este 2 estava dividindo, eu levei para o outro lado, multiplicando. Então, daqui para cá eu fiz várias coisas. Eu peguei o 2 que estava dividindo e levei multiplicando e simplifiquei tudo que era possível simplificar aqui em cima. Começando pelo 2V0 e simplificando aqui o meu V0 ao quadrado. E eu cheguei nisto aqui, ó. 2A delta S igual a menos V0 ao quadrado mais V quadrado. O V0 ao quadrado é negativo, eu posso levar ele para o outro lado, trocando de operação matemática, então ele vai ficar positivo. V quadrado, trouxe ele para cá, mais 2A delta S é igual a V final ao quadrado. Só troquei aqui, porque é uma igualdade, para escrever do jeito que aparece nos livros. Então, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição, variação do espaço
ou distância percorrida. Portanto, essa expressão ela é conhecida como equação de Torricelli. É muito fácil nós identificarmos quando nós vamos usar essa expressão e quando nós vamos usar função horária nos nossos exercícios. Se aparecer tempo, com certeza nós vamos usar função horária. Se não tiver tempo nos enunciados dos nossos exercícios, nós podemos aplicar diretamente a equação de Torricelli. Vou fazer aqui algumas questões comentadas sobre o uso apenas da equação de Torricelli. Uma esfera de aço é abandonada numa rampa inclinada, na qual está colocada uma fita métrica, graduada em centímetros, como representa a figura. Então, tem uma figura, tá aqui uma esfera de aço. Se ela é abandonada, a figura já me deu, ó, o V0 é igual a 0. Tem uma fita métrica presa nela. Ela não foi abandonada do 0, ela foi abandonada da posição 20. Então, aqui é 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Ela vai descer toda a rampa, portanto, ela sai do 20 e chega no 180. E aí vem a pergunta do meu problema, que já está até aqui em rosinha, ó. Sabendo que a aceleração escalar da esfera é praticamente constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado, calcule sua velocidade escalar V no final da rampa. Então, quando vocês olham para o enunciado do exercício, vocês já têm alguma informação. Ela foi abandonada. Abandonada significa que a velocidade inicial dela é 0. Nós sabemos a posição inicial, 20. Sabemos a posição final, 180. Portanto, eu sei a distância percorrida, eu sei a variação do espaço. Posição final menos posição inicial. O problema me deu a aceleração. E o problema quer saber velocidade. No enunciado, em nenhum momento ele falou em tempo. Portanto, se ele não falou em tempo, eu vou usar a expressão de Torricelli. Uma outra coisinha eu vou ter que fazer antes de usar a equação direto, né? O que eu quero mostrar para vocês? O que eu tenho no enunciado? Eu tenho a posição inicial da imagem, 20 centímetros, eu converti para metros. Por qual motivo? Porque a aceleração está em metros. Eu tenho a posição final, 180 centímetros, eu converti para metros, pelo mesmo motivo anterior. Para passar de centímetros para metros, eu sempre divido por 100. Como ele foi abandonado, partiu do repouso, V0 é 0, e aqui eu coloquei o valor da aceleração que estava ali no enunciado. Então, eu tenho posição final, posição inicial, daqui eu tiro o meu ΔS. Eu tenho velocidade inicial e aceleração, vou substituir na equação de Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Lembrando que o ΔS é posição final menos posição inicial. Velocidade inicial 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 5, que multiplica 1,8 menos 0,2, posição final menos a inicial. Quando eu faço essa continha, eu faço 2 vezes 5, que dá 10. Esse 10 multiplica 1,6, que é o resultado dessa diferença, né? E aí eu não posso esquecer que esse meu V aqui está ao quadrado, ok? E se ele está ao quadrado, eu vou ter que passar a raiz quadrada nesta continha que eu fiz desse lado. Então, 0 ao quadrado dá 0, eu faço essa multiplicação, não posso esquecer de multiplicar aqui por 1,6, tiro a raiz, eu acho, portanto, a velocidade de 4 metros por segundo. Vocês vão achar os exercícios que usam a expressão de Torricelli, os mais simples, que vocês vão encontrar nas listas, nos livros, em provas e assim por diante. Um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com a aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado em módulo, até parar. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até ele parar. Então, eu posso simplesmente separar os dados, velocidade inicial, aceleração. Ele parou, então, se ele parou, a velocidade que eu tenho aqui final é 0. Ele quer saber variação do espaço, ele quer saber ΔS. Eu vejo que no enunciado do meu exercício não tem tempo, portanto, eu vou usar a expressão, a equação de Torricelli. Mas eu fiz aqui uma ilustração do que está acontecendo para a gente tomar alguns cuidados nesse exercício. O carro estava com uma velocidade inicial.
e ele parou. Se ele parou, isso significa que a velocidade dele diminuiu com o passar do tempo. Portanto, essa aceleração é negativa. Ele me deu em módulo, o que significa ele não me falou que ela era negativa. Eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Então, ele tem uma aceleração que vale menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque ele diminuiu de velocidade. Então, aqui é um movimento do tipo retrógrado, ele é progressivo, porque eu desenhei aqui no sentido do movimento, porém é um movimento progressivo e retardado. Mas ele não quer a classificação. Eu tenho que achar nesse problema o ΔS. Então, eu sei a velocidade inicial, 90 km por hora. Eu vou converter a unidade. Por que eu vou converter a unidade? A minha aceleração aparece no enunciado em metros por segundo ao quadrado. Portanto, eu vou transformar essa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que eu faço essa conversão? Eu pego esse 90 e divido ele por 3,6. 90 dividido por 3,6 vai dar 25. Portanto, esse automóvel que estava a 90 km por hora, eu vou dizer agora que ele está a 25 metros por segundo. Ele vai ter uma aceleração de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado e ele vai parar. Portanto, a velocidade final dele é nula e eu quero saber a variação do espaço. Pego a expressão de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. Velocidade final ao quadrado é o zero, né? Porque ele parou. Então, zero ao quadrado que vai dar zero. Velocidade inicial é o 25, que eu converti, 25 ao quadrado, mais, aqui eu troquei o mais pelo menos, por causa da aceleração, então é mais 2 vezes 2,5 negativo, ou eu posso pôr o sinal de menos aqui para frente e ficar com menos 2 vezes 2,5 vezes o ΔS. Daqui eu tiro que 2 vezes 2,5, isso vai dar 5. 5 ΔS negativo, eu levei para o outro lado positivo. Aí eu ficaria aqui com 5 ΔS igual a 25 ao quadrado. Portanto, o meu ΔS é 25 ao quadrado dividido por 5. E aí eu acho o resultado da variação do espaço como sendo 125 metros. Então, com esses dois exemplos, eu falei aí da equação de Torricelli para o movimento variado. Eu vou gravar uma próxima aula para vocês, para fechar o assunto, e essa última aula que eu vou dar para fechar esse assunto, movimento variado, vai ser uma aula apenas de resolução de exercícios, onde eu vou ter que estar analisando se eu vou usar a função da velocidade, se eu vou usar a função da posição, se eu vou usar o gráfico, onde eu vou estar pensando se eu vou usar a expressão de Torricelli. Então, eu vou fazer uma aula para vocês sobre uso geral de tudo aquilo que a gente viu nas aulas de movimento variado. O assunto não encerra aqui, tá? Eu ainda preciso falar com vocês sobre lançamento horizontal, vertical e oblíquo, que é onde eu misturo vetores com movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo variado, tá certo? Que ainda faz parte desse nosso primeiro semestre, do nosso segundo bimestre. Espero que todos estejam bem e que continuem assim. Então, fique bem, pessoal, e um grande abraço para vocês.